Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos aqui essa vocação de Jeremias, os primeiros versículos da profecia. É muito belo, viu? Eu até indico que vocês leiam os primeiros capítulos de Jeremias, Isaías, os profetas, porque ali vocês vão entender muito bem como é que é um chamado, que não depende da beleza ou da capacidade de alguém, certo? É Deus que chama e capacita. Pelo contrário, às vezes Ele gosta de escolher quem a gente menos espera. Aqui nesse diálogo a gente vê, foi-me dirigida a palavra: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio da tua mãe, eu te consagrei. Dá uma ideia de predestinação presbiteriana, de que tem gente que nasce para o céu, para o inferno, não dá? Mas por quê? Mas não é, né? Claro que a gente sabe que só tem uma predestinação, para o céu. E o livre-arbítrio, que pode negar o céu. Mas por que Deus fala assim? Desde o ventre. Porque Deus já sabe, todos que vão abrir o coração a Ele, até o fim dos tempos. Sabe? Quem está nascendo hoje, ele já sabe se vai ser dócil ao Espírito Santo ou não. Agora, nós não temos a capacidade de Deus, de onisciência, de saber isso, para investir só em quem vai dar lucro, entre aspas. Deus pode. Ele já sabe investir em quem vai dar retorno. Então ele já sabe que ali tem alguém que vai ser dócil ao seu espírito. Então ele começa a já preparar, desde o ventre da mãe. É uma coisa que dá um nó na cabeça, eu sei. Dá muito nó. Porque a gente não está acostumado com quem já sabe tudo, né? Porque na nossa cabeça só é previsível depois que eu decido algo. Como é que Deus já sabe o que eu vou decidir se eu sou livre? Mas a questão é que nada existe fora de Deus, né? Ele é eterno, presente, passado, futuro, é tudo uma coisa só. É um nó, mas acreditem, Ele sabe se eu vou para o inferno ou não. Ele sabe se eu vou ser dócil ao Espírito ou não. Ele sabe. E por isso Ele investe. Ou não investe, depende, né? O que nós temos que fazer? Pedir a docilidade ao Espírito. Estar sempre pronto a mudanças. Não ficar enrijecido no nosso querer. Sempre pronto a aprender. O exemplo maior de enrijecimento é aqueles doentes, aqueles velhos doentes, que nunca quis mudar de vida. Eu já vi a esposa levar um copo d'água para o bendito e ele xingando. Como é que pode?
bater na mão nela. É alguém que nunca conseguiu se moldar para ser melhor. A família cuidando, bendito, para não falar outro nome, xingando, brigando, batendo nos filhos. Está lá acamado e não consegue mais ser uma pessoa boa. Enquanto as pessoas cristãs de verdade estão lá doentes e dóceis, né? Dóceis ao Espírito Santo. Dona Marinha, tá boa? Tá bom. Mudou a cirurgia. Ah, graças a Deus, né? E a posição na cama? Não, tá ótimo. E a comida? Nossa, graças a Deus tem comida. Essa sim se preparou docilmente ao Espírito, nada incomoda. A vida inteira dela, ela se ajustou ao sofrimento, ela se adaptou na docilidade. Isso muda completamente o sofrimento de quem sofre na rigidez e quem sofre na docilidade é totalmente diferente. Nada a ver. Pode ser o mesmo câncer, o mesmo hospital, o mesmo quarto, a mesma comida, o mesmo enfermeiro, que são completamente diferentes. Quem foi dócil e quem se enrijeceu. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Isso é uma desgraça para a vida espiritual, né? Terrível. E aqui nós temos no Evangelho, e depois aqui, Jesus, ele fala para Deus: Senhor, eu não sei falar, e sou muito novo. Olha aí, eu não escolheu mais. E o Senhor respondeu: não digas que és muito novo, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar dizer dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo. Eu estou contigo. Não tenhas medo, eu estou contigo. É uma frase que a gente pode carregar todos os dias, né? Eu estou contigo, não tenhas medo. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse: eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre povos e reinos. É muito comum, é até certo grau comum aqui na paróquia, pessoas que estão convertendo novos convertidos, que estão com sede, que começam a questionar Deus alguma coisa à noite, e quando vem na missa eu falo exatamente o que ele estava questionando. Acontece muito assim, o pessoal chega chorando: padre, o senhor respondeu tudo que eu estava perguntando. Por quê? Porque Deus coloca as palavras na boca. Desde que você diga: Senhor, que sejas tu, não eu. Sempre vai ser assim. E também você vai te dar a capacidade de abrir a mente para entender. Tudo é Deus, na verdade. Tudo é Deus, tudo de bom. E essa parábola do semeador, ela vai ser explicada amanhã. Na verdade, vai falar sobre as parábolas. A gente já está mais ou menos, só rapidamente passar por essa parábola, em que Jesus fala de cada estilo de pessoas. Uma que o demônio pega são aquelas pessoas que estão muito mundanas, vaidosas, apegadas. Você joga a palavra, ela nem entende o que você falou. Você fala grego, você não consegue dialogar. É como se fosse uma língua. O demônio já pega a palavra antes de chegar nela. É totalmente dominada pelas paixões. Essa pessoa precisa só de oração e penitência para se converter, para um dia cair por terra. As que caem a terra são aquelas pessoas sentimentais, que vem no cerco de Jericó, chora, né? Chora, vem, mas
coloca a religiosidade ao nível de sentir-se bem. Qualquer coisinha, qualquer decepçãozinha, qualquer fracassozinho na vida já é suficiente para revoltar e não querer mais. Então, cresce a plantinha, vem o sol seria aprovação. São pessoas que querem que Deus os sirva, né? Deixa eu ir para Goiânia sem acidente, cuide da saúde dos meus filhos, meu filho quer passar no vestibular. Pessoas superficiais. Me dá uma viagem, eu quero comprar, trocar de carro. E usa Deus para os seus caprichos o tempo inteiro. Não estou dizendo que trocar de carro, viajar depois vai falar que não, né? O padre falou que viajar, trocar de carro é pecado. Não, pelo amor de Deus. Tudo tem que falar A, B, né? Não estou falando isso. Estou falando pessoas que vivem na superficialidade, que só vivem isso. Depois vem aquelas que caíram no meio dos espinhos e os espinhos crescem. Essas talvez sejam os mais comuns, porque são pessoas que vêm à igreja, têm intensidade, querem, ao mesmo tempo, querem crescer muito na vida social. Aí começa, põe uma filial ali, né? Abre outra filial, compra a chácara, compra a fazenda. Aí não sobra tempo para a igreja, porque tem que ir lá em Piranhas na filial, vai em Caiapônia, vai lá em São Luís, vai para a fazenda, tem a chácara, o peão sai, redemoinho, o espinho vai crescendo e abafa a fé. Essas talvez sejam mais como pessoas boas, que teriam grande capacidade de se santificar, mas com boas intenções, porque não são más intenções de cuidar das coisas, acabam entrando num redemoinho, e nunca vai sobrar tempo para vir adorar o Jesus, para vir à missa quase diária. Que jeito? Lá em São Luís eu conheço um casal assim, me dói. Eram dóceis de igreja, hoje tem filial para todo lado, fechados, tristes, frios, afastados da igreja, mortos. Você olha para eles, não tem vida, como fosse galho seco. Até, infelizmente, como eu mudei cedo de São Luís, eu não tenho aquela amizade mais próxima para chegar e dar uma bordoada assim, ou morre já de vez, ou converte, né? Minha vontade era essa, chegar e botar, vocês estão mortos, com muitas, vou falar o que é, com muitas filiais, mas mortos, verdadeiros zumbis. Isso dói. E eu lembro de pequeno a alegria deles, a simpatia, eles na igreja, ministros da Eucaristia inclusive, nem a igreja vai mais. É assustador o que os espinhos que crescem aprontam. E por último, o terreno preparado. Coloca sempre Jesus em primeiro lugar. Esse sim, esse se santifica. Prioriza Deus. Uma das coisas que eu tinha que resistir na medicina é que os anestesistas todos brigavam comigo, porque eu só fazia cirurgia 9 horas da manhã, 8h30, depois da missa, adoração. Meu Deus, que pressão. Eu dizia, não abro mão da missa e nem da minha adoração.
Era um Deus nos acuda. Mas eu venci. Com a resistência eles acostumavam. Não, o Dr. Pablo não opera cedo, como a gente quer. Tem que ter resistência. E também uma cirurgia a mais, né? Poderia operar mais, sobrar mais tempo para atender, dinheirinho, né? Meia horinha, 15 minutos faz uma cirurgia de amígdala particular. Muita coisa envolvida, mas você tem que lutar. Não, ou Deus está em primeiro lugar, ou Ele não está em lugar nenhum. Porque senão, começa assim. Eu largo de a missa para uma cirurgia aqui. Depois tem outra, eu largo de a missa. Aí depois tem outra, eu largo de a missa. Os espinhos vão crescendo. Aí depois eu já não sinto falta da missa. Põe todo dia uma cirurgia cedo. Aí eu vou só aos domingos. Aí já não é mais aquela fé fervorosa. Cuidado com os espinhos que crescem. Eu quero uma paróquia de paroquianos vivos, que brilham com espírito, em verdade, adoradores, e não pessoas cheias de afazeres, conhecidas, né, pela prosperidade, mas verdadeiros zumbis mortos, sem vida. Isso não. Prefiro que vocês morram antes.